Estava lá ontem no jogo, o senhor John Texton, animado, serelepe, lá feliz. Trouxe o filho, os amigos do filho lá dos Estados Unidos. E aí, nesse contexto, né, de presidente de um clube que não vai no estádio do outro, eu consegui puxar ele rapidinho no finalzinho. E aí, um bastidor aqui, né, para perguntar: ei, Tex, você tem planos de ir para o jogo de São Paulo? Jogo em São Paulo, né, no jogo de volta? Aí ele me saiu com: eu vou perguntar para minha mulher, e saiu, foi embora dando risada para ver se, enfim, tentando despistar o que iria fazer. Mas depois, conversando um pouco com o pessoal do Botafogo, lá, a diretoria, disse que o Texton não é esperado para o jogo de volta, né? Porque teria compromissos no exterior. Então já estava previsto que ele ia embora do país hoje para ver a vida dele aí mundo afora e não teria, de qualquer forma, condições de estar aqui no jogo de volta, aqui no Brasil, para o jogo de volta contra o Palmeiras. Né? Mas ele deixou essa piadinha aí para tentar causar uma dúvida aí sobre se ele iria aparecer ou não por aqui. Mas, formalmente, a galera do Botafogo não está esperando ele. Assim como em relação a Leila, né? A galera ficou um pouquinho não incomodada, mas na visão do Botafogo não tem motivo para que a Leila deixe de vir aos jogos aqui no Rio de Janeiro. Mencionou que a diretoria do Palmeiras é sempre muito bem tratada, que eles servem não só cachorro-quente e pipoca, né, mas dão um buffet lá pro camarote e tal, com peixe e camarão, são muito bem tratados os visitantes. Mas, enfim, na visão do Botafogo não haveria motivo da ausência da Leila na partida, enfim, salvo uma questão pessoal. Mas ela acabou não indo mesmo, né? Não foi. Quem estava lá era o vice-presidente Lamar, era o Maurício Gagliotti, ex-presidente. Boazzi. Como? Buozzi também. Boazzi. Isso, Buozzi. Paulo Boazzi. Paulo Boazzi, o Gagliotti foi embora de Bona, estava frio, então protegeu ali a cobertura. Eles fizeram, e claro, o Anderson Barros, né, que eram os principais dirigentes do Palmeiras no jogo. Então, foi essa delegação representada, não teve a Leila, também não teve a vitória, e aí esse contexto, Leila, vitória do Palmeiras, e confiança para tirar essa diferença do jogo de volta, esse combo aí vai ficar todo para o Allianz Parque quarta-feira que vem. Agora a gente viu o Abel quase que elogiando o Botafogo, né, PVC, falando que foi melhor e que mereceu a vitória. Vamos escutar o que ele falou, quero saber a sua opinião depois. A equipa é muito forte a atacar a profundidade e esta equipa é muito forte nos duelos. Tem uma equipa pesada, uma equipa experiente, tem 2 médios defensivos que vão constantemente aos duelos. Uma arbitragem que deixou fluir tudo, não é? Deixou e eu avisei os jogadores para isso. Este tipo de jogos, normalmente na Libertadores, os árbitros deixam seguir. Eu acho que o nosso adversário foi melhor nisso, foi melhor nos duelos, foi melhor na agressividade, foi melhor no ataque à profundidade, foi melhor nas bolas, conseguiu ligar longo nos seus 2 centroavantes. E pronto, acho que hoje o nosso adversário foi melhor, 1-0 para eles. Agora esperamos por eles quarta-feira no Allianz Parque. O que você achou dessa declaração, PVC? Eu achei realista. Muitas vezes o Abel foi criticado por não saber perder e sempre ter uma questão de arbitragem, ou ter uma questão ligada a outro episódio que não fosse o jogo. Ontem ele falou exclusivamente do jogo. Curioso foi que o Arthur Jorge disse que os elogios de fora não vão entrar no Botafogo. Mas acho que ele foi realista. O que ficou claro, assim, o Abel até falou a questão de questões alheias ao jogo, ao dizer que o Botafogo fez um investimento muito pesado de 60 milhões de euros. O Botafogo hoje tem os 2 jogadores mais caros da história do Brasil. O Almada é o mais caro da história do Brasil, 114 milhões de reais, e o Luiz Henrique é o segundo mais caro da história do Brasil. E isso não significa, esse dinheiro não significa necessariamente mais força, até porque o Palmeiras escalou ontem o jogador mais caro da história do Palmeiras, o 10º mais caro da história do Brasil, que é o Maurício. E o 10º mais caro da história do Brasil, mais caro da história do Palmeiras, fez o gol do Palmeiras. Mas não é isso que define. O que eu acho que de fato acontece é que o Botafogo está mais forte taticamente, e isso deu um problema para a marcação do Palmeiras. A marcação do Palmeiras não encaixava. O lance do primeiro gol, quando o Abel fala que ele está muito claro naquela jogada quem é que tinha que marcar quem, então ele está atribuindo uma falha que, na minha opinião, é do Vanderlan, um pouco do Murilo, mas também do Vanderlan.
quem não acompanhou o Luiz Henrique, mas isso tem muito a ver com a capacidade de movimentação que o Botafogo tem e que dificulta muito as perseguições individuais que o Abel faz. Agora, PVC, você falou do Maurício. Vamos escutar o que ele falou depois do jogo? Cara, a gente não veio de nenhuma forma tentando fazer um empate. A gente sabe que a equipe do Botafogo é uma equipe qualificada e a gente não pode ir de peito aberto na decisão sabendo que tem um jogo na nossa casa para decidir. É claro que a gente tinha uma estratégia, conseguimos fazer até certo momento, depois a gente acabou tendo algumas dificuldades, mas isso é natural do jogo. E, cara, é decisão, tá tudo em aberto ainda. Eles sabem também que é um resultado perigoso para eles e a gente está convicto que a gente pode fazer a virada. Igor, você estava lá, né? Você que fez essa entrevista? Sim, estava lá na famigerada zona mista. O Maurício foi o único que parou, né? Teve até uma ordem da assessoria para vamos, galera, vamos passar, deixa só o Maurício falando para os demais jogadores. E o discurso é muito disso aí, né? Ele, em outra fala, ele disse que a vantagem do Botafogo é de apenas um gol. Então, minimizando um pouco essa derrota por só um gol de diferença na perspectiva do Palmeiras, entendendo que um gol dá para buscar, um gol dá para tirar, dá para gerar classificação. E essa pergunta específica ela foi feita por um influenciador lá do Botafogo, né, que perguntou: vocês estavam muito recuados, por isso que ele fala que o Palmeiras não veio buscar um empate, né? Foi nesse contexto de inicialmente ser ou não a estratégia empatar fora de casa para resolver em casa. Aí ele alega que tentou vencer e tal, mas enfim, a gente já mencionou a dificuldade não só desse encaixe de marcação que o PVC falou, mas também da tentativa das iniciativas ofensivas do Palmeiras também. O próprio gol lá nasce de um momento do jogo em que o Botafogo já tinha feito 1-0, aí recua um pouco o posicionamento do time, e o Palmeiras ainda não tão dominante, né? Ele vai, num lance acaba sendo um pouco meio fortuito ali, porque anteriormente, na jogada do gol, o John dá um lapso ali, quase perde a bola dentro da área e dá um bico para frente, ali o Rony estava pressionando, então o próprio empate do Palmeiras não veio de um lugar de rédeas do jogo na mão, foi de uma tentativa ali mais desenfreada, de tentar responder ainda no primeiro tempo, saiu o gol, e aí os caras não conseguem nem sustentar a vantagem ao longo da etapa inicial, e mais uma falha de marcação ali, né? Também num dia inspirado do Igor Jesus, do atacante do Botafogo, que ele acha tão só o passe para o Luiz Henrique no primeiro gol, mas tem uma conclusão muito feliz ali, praticamente sem ângulo, né, para o Everton, tirar aquela bola ali, e aí fez o segundo no primeiro tempo. Então, é um pouco desse contexto de muita confiança por ter sido só um gol por parte do Palmeiras, mas ao mesmo tempo esse Botafogo foi muito eficaz e não deixou o Palmeiras criar asinhas lá de gerar a famigerada, famosa, né, talvez para o palmeirense, a saudosa virada do 4-3 ou uma qualquer outra virada contra esse Botafogo. O W. Rocha está falando aqui. Diga. Assim, são três situações que hoje o Palmeiras enfrenta, e eu estava conversando com algumas pessoas do clube na semana, né? Semana de preparação, semana após Copa do Brasil, eliminação e tudo mais. E algumas situações que me pontuaram que eu queria trazer para vocês. Por exemplo, o Abel nunca teve tanta dificuldade com lesionados, né? Foram 7 jogadores lesionados, sem contar Piquerez e o Bruno Rodrigues, que só voltam no fim da temporada, enfim, no ano que vem, no caso do Piquerez. E aí você tem o Dudu, o Zé Rafael, o Mike, o Estevão, que voltou do banco de reservas, o próprio Felipe Anderson, que perdeu 5 treinamentos depois que teve o negócio no olho, que foi uma bolada no jogo do Allianz Parque. Então ele perdeu 5 treinos, teve que fazer um trabalho separado ali e tal. Isso nunca aconteceu na era Abel Ferreira, tantas lesões. Fora que o Palmeiras passa por uma reformulação, né? Chegaram jogadores novos, o próprio Maurício, Felipe Anderson, as contratações e a subida do Vitor Reis, que está totalmente encaixado, mas ainda é um garoto e passa por uma reformulação, até de entrosamento com o Murilo e o Gomes. E aí o terceiro ponto é que alguns jogadores de fato não estão desempenhando como desempenharam em outras competições. Então o Abel entende a superioridade do Botafogo, mas o Abel sabe que internamente lá no Palmeiras ele tem esses desafios de lesões, desafios de jogadores em fase ruim, e essa reformulação que o Palmeiras está fazendo no time titular.
Muita gente mandando mensagem aqui que o próximo jogo tá com cara de pênalti, como o Willy Bessa. Quem mais tá aqui, ó? Tropa Oco, acho que é assim que fala. James George. Tá com cara de pênalti mesmo, PVC? Eu acho que o Botafogo virou favorito para a vaga. Eu acho que não tem cara de pênaltis necessariamente. O Botafogo, a última vez jogou no Allianz Parque, ganhou de 1-0. O Botafogo pode ganhar no Allianz Parque. Ficou muito essa coisa de foi um gol de diferença só, porque foram 2 do Flamengo. Nos últimos 10 jogos, o Flamengo, nos últimos 10 jogos, o Palmeiras ganhou 3. Um só por 2 gols de diferença. Contra o Cruzeiro, quando o segundo gol aconteceu aos 48 do segundo tempo. Então não tem essa garantia de que perdeu só de um gol de diferença e vai resolver o problema na volta. Não é assim. É o time da virada, é o time do amor até um dia que não vai virar. Não virou contra o Boca Juniors no ano passado. Empatou 0-0, empatou 1-1 e foi eliminado. O Palmeiras já teve... Isso é importante de entender também, que assim, não vai ser festa do caqui todo dia. Não tem festa do caqui todo dia. Entendeu? O Palmeiras não tem uma participação de cair nas oitavas de final desde 2017, quando levou para os pênaltis e perdeu para o Barcelona de Guayaquil. Então, assim, e o Palmeiras era gigante em 2017, era o último campeão brasileiro em 2017 e foi eliminado em casa pelo Barcelona de Guayaquil. Isso acontece. Pode acontecer de novo. Então não dá para ter certeza, vai ter cara de pênaltis e nos pênaltis do Palmeiras não vence. O Botafogo pode ganhar o jogo no Allianz Parque. Então primeiro tem que jogar. Depois você vai entender se a vantagem de um gol de diferença do Botafogo foi muito ou foi pouco. Se o gol do Luiz Henrique que ele perdeu, foi uma jogada linda, como disse o Igor, foi desperdiçado ou se foi suficiente. A gente vai descobrir isso na quarta-feira da semana que vem. Tem um jogo para jogar. Aqui na nossa enquete, o Botafogo está no patamar de Flamengo e Palmeiras. 72% acham que sim, André Hernan. Tá. É um time muito. Acho que o Abel resumiu muito bem o que é o Botafogo hoje. É um time muito bem encaixado. E a gente tem que exaltar um treinador que a gente não conhecia e que está fazendo um belíssimo trabalho, que é o Arthur Jorge. Um treinador assim que eu gosto muito do jeito que ele chegou, do comportamento, e todo mundo elogia muito o comportamento do Arthur Jorge, desde a chegada com os jogadores, a maneira como ele se comunica. Lembrando que o Bruno Lage estava na corrida para ser campeão, e aí uma entrevista pessimista dando cargo, colocando o cargo à disposição, azedou todo por lá. E o Arthur Jorge é um treinador que tem uma postura diferente com os jogadores, com a dirigência, né, os diretores do Botafogo. Então, se aposta muito que ele é o ponto de equilíbrio. E, sem dúvida nenhuma, no campo bola, está fazendo o Botafogo jogar bem. Eu vejo sim. E falando Hernan, nesses... Diga aí, Igor. Desculpa, Domi. Não, é que, curiosamente, essa entrevista do Bruno Lage foi depois de uma derrota para o Flamengo, né, no Clássico. E a gente tem um Clássico contra o Flamengo agora no nosso final de semana, acho que representa muito o retrato desse time atualmente. Você não imagina algo semelhante ao que aconteceu com o Bruno Lage, ainda que aconteceu uma derrota significativa para o Flamengo no final de semana. Então, realmente, o Botafogo em um outro momento, outro estágio, uma outra situação de mentalidade, de trabalho, de desenvolvimento, de condição do treinador, enfim, um conjunto Postura, muito mais evoluído, né? Muito mais estruturado isso aí, do que estava no ano passado. Então, a gente vê isso e consegue quase que tocar, né? Tudo materializado em pontos na tabela, em comportamentos, em discursos, enfim, nesse contexto do Botafogo atualmente.